Novamente o Felipe Luiz foi à coletiva e falou sobre o calendário do Campeonato Brasileiro, na verdade do Brasil no geral, não só do Campeonato Brasileiro, falou sobre essa questão do calendário apertado. Só que, assim, não tem Tá o que apertado fazer, pra todo pô. mundo, irmão. É isso que eu ia falar, exatamente, não tem o que fazer. Não é como. Dos 20 times, 15 tem calendário internacional, paizão. Tem que fazer. Não E tem. além Não, disso, o empregador do Felipe Luiz assinou o calendário da CBF, né? Então, Exatamente. Exatamente. Todos os clubes assinaram, né? E então não assim, tem como você usar isso de muleta ou, o ou- que deixa ainda mais preocupante, Caio, pro nosso próximo assunto, Santos, né? Porque não tem calendário internacional e tá na posição que está. Repito. Só que título Um para o jogador craque do time. específico tem calendário internacional, O né? campeão, No dia o do mesmo campeão. jogo, campeão. Exatamente. Mas voltando aqui, só para concluir a questão do calendário, assim, eu não acho que o Felipe Luiz tem que estar, sei lá, de alguma forma criando crise. Eu vi gente criando crise por aí e tal. Eu discordo, porque o Felipe Luiz, cara, ele está no Flamengo há menos de um ano, né? Sendo técnico do profissional há menos de um ano. E já demonstrou ser um excelente técnico. O Flamengo jogava um excelente futebol há pouco tempo atrás. É normal ele oscilar, é comum. Mas assim, a questão do calendário não pode servir de muleta para isso. Em alguns momentos vai ter que poupar. pô, que o calendário tá ruim pra todo mundo, é óbvio. E assim, o calendário, tirando, né, o Mundial, assim, mas em competições, é o mesmo do ano passado, e eu acho que o Campeonato Brasileiro ano passado foi bom, comparado aos outros recentes. A gente tivemos vários jogos bons, enfim, os times estavam desempenhando melhor, na minha opinião, realmente no ano passado. Mas eu acho que a gente precisa levar em consideração também essa pausa pro Super Mundial que vamos ter, principalmente no aspecto físico, né, cara? Porque, assim, todos os times fazem ali com a tecnologia que tá o futebol hoje e tal, existe uma curva, né, de não dá para o cara performar 100% do nível físico dele o ano inteiro, né, tipo, impossível, é humanamente impossível. Então existe ali na preparação física, médica, enfim, seja lá o que for, um pico ali que geralmente é nos momentos mais importantes da temporada, né, que é ali de agosto a novembro, outubro, vai, que é onde tá os mata-matas mais agudos para os times que costumam chegar, os jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro para quem tá disputando e tal. Então, geralmente o planejamento, pelo menos eu acho, né, o planejamento dos times é muito voltado para você chegar vivo ali até agosto e setembro, ele, sei lá, G4 do Brasileiro brigando por título, falando dos times que brigam para ser campeão, né? Você tá ali nos mata-matas, você da Libertadores, da Copa do Brasil, e você tá ali brigando ali 5, 6, 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, e ali você tem o auge físico, né, dos atletas. A gente viu o que aconteceu com o Flamengo em 23, né, do Carioca. Foi, não foi? Ou não? Foi 24? Do Tite. Foi 24. Tite é 24, né? 24. Que o Flamengo se desgasta muito fisicamente ali no Carioca, joga com a corda esticada praticamente todo o estadual e depois sofreu com lesões basicamente o resto do ano inteiro. Assim, tanto que chega já no final da temporada sem o Pedro, perdeu o De La Cruz por boa parte do Campeonato Brasileiro também, enfim. E para esses quatro times, né, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, essa curva está sendo diferente, assim, de certa forma, por causa do Mundial, tendo que antecipar, no caso, esse pico físico, para agora, no caso, junho e julho, para você poder chegar bem no Mundial. Eu digo fisicamente. E os outros times vão ter aí um mês, praticamente, umas férias, é mais até do que as férias de final de ano, do jeito que é o calendário da CBF, que o Brasileirão parou dia 9 e os estaduais já voltaram logo no começo de janeiro, praticamente mais tempo. Então, assim, tá uma parada meio bagunçada, e querendo ou não, a pausa que teve no futebol brasileiro no ano passado, por causa lá das tragédias do Rio Grande do Sul, interfere nisso também. Era uma pausa ali que não estava planejada nessa parte física dos caras, enfim, muita gente sofreu e tal. E isso vai tendo efeito posterior. E então, cara, é um ano assim muito atípico, é a primeira vez que a gente está tendo esse Mundial, então
os times também estão se adaptando de como fazer isso, quando vai ser esse pico físico, quando dá folga, quando poupar. Eu tô achando que os times estão poupando até menos, pelo menos eu tô sentindo, né? Que os times estão poupando menos do que em outros anos, assim. Pode ser impressão, tá? Não tenho estatística nem nada, é apenas uma impressão minha mesmo, de que os principais times estão jogando com a corda máxima o tempo todo. Pode ser por causa disso, de você estar nessa curva, elevando essa curva física para chegar no Mundial voando ali fisicamente. O Botafogo atrasou demais a pré-temporada, não sei se foi pensando nisso, se foi apenas um erro de planejamento, enfim, isso aí a gente não tem como saber, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração isso também, principalmente na hora de julgar essa parte física, dos times, dos atletas e tudo mais, de que é um ano completamente atípico, que a preparação física não sabe direito como fazer, o técnico não sabe, os jogadores não sabem, e que isso existe. Todo começo de ano existe esse planejamento, para chegar em ali certo momento nesses 2, 3 meses decisivo de agosto ali. Tanto que o Botafogo no ano passado jogou uma sequência insana de jogos nesse período, jogos decisivos um atrás do outro ali de agosto até novembro. E não sofreu com lesões, assim, foi basicamente o mesmo time, não teve lesões. Então, enfim, existe esse planejamento que acho que uma das causas da gente estar tendo muito jogo ruim e muitos jogos abaixo, até fisicamente, a gente está vendo jogadores cansando, falando do Botafogo especificamente, os jogadores do Botafogo acabam o jogo esgotados, assim, o Cuiabano, tanto no jogo da Libertadores quanto no jogo contra o Flamengo, acaba já com a meia riada, assim, sem condição de dar nenhum pique e tal. Então eu acho que pode ser por causa disso também, dessa curva de planejamento físico que tá meio perdida ou não, ou a gente está meio perdido na hora de avaliar isso. Aí o Igor citou, por causa do Mundial desse ano, ninguém sabe como vai ser. Só que, cara, o calendário é ruim. Desde que eu me entendo por gente, eu ligo a TV e tá todo mundo falando, o calendário do futebol brasileiro tem que mudar. Só que ninguém faz absolutamente nada para mudar. Todos os clubes vão lá todo ano, assinam o calendário e os mesmos clubes reclamam todo ano do calendário. Então, assim, enquanto ninguém não se unir e falar, não vamos assinar essa merda. Chegar os 20 clubes da Série A e falar, ninguém assina. Não vai mudar. Então, cara, se os clubes aceitaram, eu não posso fazer mais nada. E o Felipe tem que entender, foi o que o Igor falou, os técnicos têm que entender que quem manda no clube assinou. Então, só vai, filho, só vai. O calendário tá ruim para todo mundo e é uma merda. E é isso aí mesmo.